Salve! Tô na área, passando aqui para deixar conteúdo relevante para você. Dei uma paradinha aqui rapidinho para passar para vocês uma informação que está repercutindo muito nas redes sociais. Algumas horas atrás aí saiu um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, onde ele cita sobre o possível pedido de impeachment com o presidente Lula. Sei que o nosso assunto aqui não é política, não estamos aqui para entrar nessa discussão. Tenho minha opinião a respeito disso, mas é interessante como que uma norma que foi mal redigida, que foi mal transmitida para a população, pode gerar um caos no país inteiro. É a primeira vez nos últimos anos que eu vejo aquele muro que separava direita e esquerda praticamente caiu. Hoje vemos todo mundo junto e vemos que o Pix pode derrubar o governo. Vou deixar aí um trecho do vídeo da entrevista do deputado Nicolas Ferreira. Vocês assistem, vocês tirem suas conclusões, deixem os seus comentários, curtam, compartilhem esse vídeo e no final do vídeo eu deixo mais um respaldo aí a respeito da minha opinião sobre esse tema. Fechou? Então aí assista o vídeo, deixa aí sua opinião nos comentários, curta, compartilhe e bora pra cima! E se você enxerga alguma atuação em conjunto dos deputados, porque como você furou a bolha, talvez uma atuação em conjunto dos deputados de direita, como que seria nesse sentido? Então, eu acredito que tanto os deputados de direita, enfim, quanto os que também não concordam conosco, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que o pessoal do centro mesmo já está começando a pular do barco. Eu acho que o dinheiro ele consegue comprar muita coisa, mas não consegue comprar fidelidade, lealdade. E o governo Lula, eu ouvi isso aqui de alguém muito poderoso dentro do Congresso Nacional, que falou o seguinte: olha, conversei aqui com alguém do governo aqui do Lula, e eu disse para ele, e eu falei o seguinte: olha, o Lula está sem equipe, está sem liderança, ele está ficando extremamente desgastado, sem conseguindo controlar as coisas. E eu vejo que esse é o retrato que também os parlamentares estão sentindo. Então, a esquerda, obviamente, vai morrer no Titanic junto. Eles são tipo aqueles violinistas lá que o Titanic está afundando, eles vão continuar lá tocando porque faz parte, já estão num lamaçal ideológico. Mas, por um outro lado, tem o centro que, enfim, de tempos em tempos ele vai se alternando ali por conta do poder. E eu não duvido que agora, se eles estarem ao nosso lado, se rola, por exemplo, um impeachment e, enfim, o Alckmin assume, eu acredito que seja, primeiro, uma demonstração gigantesca de que o povo continua tendo um poder que é estabelecido pela Constituição, que ele é o Supremo, e que também é um recado, para todo aquele poderoso que quer extrapolar, aquele poderoso que acredita que a lei não chega nele, que a lei chega nele, Então, pode ter aí umas sucessões de impeachments, Começa com o executivo, depois vai para o judiciário. Enfim, a população brasileira, acredito que almeja por isso. Respondendo a sua pergunta, Pavinato, é o seguinte: primeira coisa que tem que deixar bem claro, que é um pressuposto antes da minha fala, é que muitos falam que a maior liderança de direita do Jair Bolsonaro, a maior liderança de direita no Brasil é Jair Bolsonaro. Eu digo mais, eu acho que ele é a única liderança de direita que há no nosso país. Eu sei que muita gente, muitas das vezes, me coloca nesse posto, ou coloca um outro no posto, mas eu vejo que é uma caminhada gigantesca até você chegar a um ponto onde Lula e Bolsonaro, por exemplo, chegaram. Esquece, tem pessoas no nosso país que não são canceláveis, e uma delas pode ter certeza que é Jair Bolsonaro. E o 7 de setembro e as outras manifestações que sucederam ali, 2018 para frente, foram manifestações de fato muito voltadas à figura do Bolsonaro. Você tinha ali uma base, obviamente, de um sentido de liberdade de expressão, com relação à democracia, com relação a parar os mandos e desmandos do STF, mas, obviamente, uma figura central, que é Jair Bolsonaro, até mesmo porque ele é a grande pedra de sapato desses caras e, enfim, tudo envolve ele, e a perseguição maior é de fato em cima da figura dele. O que eu vejo nesse caso agora é que a pauta mudou. A pauta agora não é, por mais que tenha sido eu que tenha feito o vídeo, mas a pauta mudou. A pauta simplesmente conseguiu alcançar um cara que fala: não, eu votei no Lula, mas eu me arrependi. A pauta agora é o bolso das pessoas. E não precisa recordar, o economy done best,
Se a economia está indo mal, as pessoas vão abrir os olhos para isso. Se a economia está indo bem, muitas vezes as pessoas ignoram a liberdade de expressão, a liberdade que ela está tendo na rede social, ela não liga. Mas o brasileiro, o amor dele está acabando porque o bolso está ficando mais caro. Por um lado, eu acho isso ruim, porque afinal de contas a gente não pode ter uma visão egoísta das coisas. Você não pode simplesmente votar em alguém que ele está te prometendo uma picanha, uma cerveja, e o povo brasileiro acabou fazendo isso por conta de promessas fáceis e ilusórias, votou em alguém mesmo com uma extensa ficha criminal, mesmo tendo vários em volta deles com uma extensa ficha criminal, mesmo sendo o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Mensalão. As pessoas ignoraram isso e por conta de um discurso fajuto, fácil, as pessoas compraram isso, ou seja, votaram com o estômago. Portanto, eu acredito que é triste saber que as pessoas muitas vezes votam por conta somente do bolso, mas tem que também ver o estrado da realidade do Brasil, que é muito difícil, seja em educação, seja em âmbito cultural, e eu não tenho dúvidas que é a pauta que conseguiu. O Pix uniu o povo, essa é a realidade. O Pix uniu o povo. Boa tarde, é um prazer. Deputado, o governo me parece que colocou a mão num vespeiro nessa questão. Sem intenção nenhuma, ou talvez por desespero para arrecadar, ele acabou tocando no ponto de sonegação e na informalidade. Eu queria colocar um rápido raciocínio e ouvir a sua opinião. Uma situação que acontece todos os dias em qualquer cidade do país. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo. Um pequeno empreendedor aluga um espaço pequenininho aqui na Avenida Paulista e vai vender bolo. Ele paga aluguel. A pessoa, quando compra o bolo dele, ele ainda pergunta: quer CPF na nota? A pessoa fala: quero. Então ele paga imposto também sobre a venda do bolo, imposto na pessoa jurídica. Na frente dele, na calçada, vem a tia do bolo, né? Na frente, no ponto de ônibus. Ela coloca a banquinha dela irregular, vende bolo, as pessoas compram, pagam no Pix ou qualquer outra forma de pagamento, e nós, sociedade, achamos normal que ela não vai emitir nenhuma nota fiscal. A gente paga para ela, na pessoa física, ela não declara nada, e como ela não declara nada, ela não tem renda, ela aproveita e também pega o Bolsa Família do governo. Deputado, eu entendo que é uma questão política em jogo, mas quando que a gente vai encarar esse problema com seriedade? A questão é o seguinte, eu vou te dar um outro exemplo bom também para poder elucidar. Você tem pessoas na família que estão endividadas, estão com o nome no SPC, e aí para poder pagar essas dívidas ou pagar alguns outros custos, eles passam tudo no cartão do pai, por exemplo. A família são 5 pessoas, passa todo mundo no cartão do pai. Ou seja, a movimentação vai ser muito maior e aí ele entra na mira da Receita Federal. Enfim, a burocracia que eles estão colocando se comprovar que a mãe, a filha, todo mundo tem renda para poder fazer isso, sim. É ridículo. Por quê? Porque no fim das contas, o grande debate aqui não é somente sobre monitorar, é de fato sobre os altos impostos que nós pagamos. Tiradentes morreu por muito menos do que isso. E na época era considerado praticamente um terrorista. Agora hoje, o brasileiro paga imposto de 27,5%, fora os impostos indiretos, fora, enfim, a não devolução disso para a sociedade, e as pessoas estão cansadas, ou seja, é uma excelente oportunidade para as pessoas compreenderem que o Estado ele não é seu amigo, de que o Estado, ele de fato não está cumprindo com a promessa dele, pelo contrário. O exemplo que eu dou, por exemplo, no vídeo com relação à Suíça, né, de que tem altos impostos, mas, poxa, a Suíça é um dos melhores países para se viver no mundo. Aqui no Brasil é comum, todo mundo sabe disso, que você paga o SUS e você paga o plano de saúde também privado. Caso contrário, você vai se lascar na fila do SUS. Então, assim, e outra, o SUS sai muito caro para os cofres públicos. Então, eu acredito que a discussão, mais uma vez, ela tem que ser levada de forma séria, saber de que as pessoas estão sofrendo aqui nesse país, que tem um potencial gigantesco. Todo mundo que vai para os Estados Unidos e volta fica em depressão, porque fala: caramba, bicho, o que esses caras têm aqui que o brasileiro não tem? Por que a gente não pode ter uma boa segurança? Por que a gente não pode ter uma estrada que não mata pessoas, né, pela quantidade de buracos? Por que a gente não pode ter políticos que de fato destinam as emendas para locais certos e não fazem sacanagem com isso? Por que a gente não tem uma saúde, sabe, de qualidade? Por que está faltando insulina? Está faltando insulina no Brasil, tá? Só queria deixar isso claro para vocês. Insulina, pela primeira vez está faltando insulina por conta aí da incompetência, inércia e falta de capacidade da ministra da Saúde desse governo. Ou seja, saneamento básico no Brasil,
não é saneamento VIP ou saneamento black, não. O que está faltando de fato é um saneamento básico aqui no Brasil. E ainda assim, muita gente acaba votando no mesmo político, troca esse voto por uma cesta básica, por R$50 ou por uma picanha que nunca chegou, e as consequências estão aí. Eu espero de verdade que o nosso país ele entenda o que ele é. Sabe o Rei Leão? Quando eu não vejo, enfim, eu não gravei o Rei Leão, mas praticamente o tio fala com outro leãozinho, né, que olha, você não é um leão, né, você não foi feito para ser rei, né, você não foi feito para isso. E aí quando ele se olha no espelho, ele fala, caramba, bicho, eu sou tipo meu pai que era rei, eu sou descendente dele, eu vou assumir minha identidade. Eu acho que chegou a hora do Brasil fazer isso, olhar para o espelho e falar, caramba, a gente é mais do que isso, a gente é mais do que um país que só pensa em putaria, em sacanagem, um país da corrupção, um país que cada 2 em 2 anos a gente se envolve em política, o resto do ano a gente caga para isso. Não, a gente tem que olhar para a gente e falar, caramba, bicho, a gente trabalha, a gente quer ter uma segurança digna, a gente quer ter uma educação bacana. Poxa, quanto que nós brasileiros não estamos perdendo por culpa desses caras? A gente vai deixar mesmo esses caras ferrar a vida da gente, pô. A segurança tá uma merda. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco vai ser o Pacheco o ministro da segurança do nosso país, porque vai ter que ter um carguinho, né? A gente tem, poxa, a ministra da Saúde, a Anísia, sem nada contra quem é formado em sociologia, acho um conhecimento sensacional, mas ela é formada em sociologia, pô, ela é ministra da Saúde do nosso país. O ministro até então de Direitos Humanos do Brasil é um tarado que foi agora demitido. A ministra, nem sei de que ela é ministra, mas o currículo dela, ela é irmã da Aniele. E ela literalmente entra na favela sem capacete em cima de uma moto. O ex-ministro da nossa Justiça do Brasil era o Flávio Dino, o cara que conseguiu entrar num lugar onde a polícia não entra. E saiu como se nada tivesse acontecendo, sabe? Ou seja, a nossa primeira-dama é uma mulher que gasta no Janjapalooza, numa festa, quase 85 milhões aí de dinheiro público. Então, assim, não é muita gente que está ferrando a gente. É pouca gente. Só que essa pouca gente faz um estrago gigantesco. Então, ou a gente assume a nossa identidade e fala, não, a gente não vai ficar nessa mesmice, não vamos ficar mendigando um serviço de merda, e a gente vai começar a cobrar e vamos começar a colocar gente boa lá. Aí a coisa muda, pode ter certeza. Bom, vocês viram aí o vídeo, é uma situação bem atípica. Eu, particularmente, eu não sou entusiasta do governo Lula, quem me conhece sabe que eu estou muito mais pro outro lado, porém, assim como toda unanimidade eu considero burra, eu também considero todo radicalismo excessivo nas tomadas de decisão, eu considero incoerente. Eu sempre quis ver uma mudança em Brasília, mas acredito que não é o momento. A nossa moeda já está enfraquecida frente às moedas do exterior, a economia não está num patamar legal, então acredito que não é o momento da gente pegar esse caminho. Acredito que tem outras políticas que precisam ser praticadas antes de tomar essa decisão. Só queria deixar registrado aqui que, às vezes, uma comunicação incorreta do governo, uma forma incoerente de passar as informações, de passar uma instrução, de passar uma norma, pode gerar todo esse problema, todo esse transtorno e toda essa confusão na cabeça, principalmente dos cidadãos e de nós, que mexemos com imposto de renda, que mexemos com tributação fiscal. Os gastos públicos estão cada vez maiores, tivemos um déficit grande aí no ano passado de 105 bilhões, né? Essa norma que vinha para regular e fiscalizar as transações financeiras com o intuito de aumentar a arrecadação, ela acabou de ser vetada, né? Então o rombo da sonegação fiscal continua na casa de 600 bilhões. O Brasil não está no bom momento para entrar nessa discussão de impeachment, na minha opinião. Fica aí registrado a informação sobre esse assunto. Deixa aqui minha opinião. Se você concorda ou se você discorda, deixa aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe e bora pra cima. Sempre que tiver novidade eu vou aparecer aqui e vou passar para vocês. Finalizando o vídeo por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tamo junto. Até o próximo.